Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar esse IGTV porque eu quero falar de um menino muito lindo, é o Arthur. Arthur Belo, ou melhor, ame Arthur Belo. Esse garotinho, assim como tantas outras crianças, também tem AME, atrofia medular espinhal. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Porque o Arthur precisa da nossa ajuda. Eles estão batalhando para conseguir esse valor em dinheiro que é tão alto, mas que significa a vida dele. O Arthur não está sozinho nessa, tem uma rede de amigos muito grande, mas a gente tem que aumentar ainda mais essa corrente. Então eu vou deixar aqui embaixo, na minha legenda, todas as instruções para você que pode e que quer ajudar o Arthur, como você pode fazer isso, tá bom? Beijo grande para vocês. Arthur, Papai do Céu vai te ajudar com certeza. Quem puder, ajude. Liberdade de opinião na CNN, agora com Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bem-vindo mais uma vez à CNN. Olá, Colombo, bom dia a todos. Alexandre, o presidente e líder do MDB na Câmara dos Deputados, Baleia Rossi, anunciou ontem que o partido está abandonando o Centrão. Segundo ele, não é um abandono, é uma independência do bloco que, na verdade, segundo ele, só existiu para indicar membros da comissão mista do orçamento. Não se trata de uma ruptura, mas de um novo modelo de diálogo, digamos assim. O partido fica independente agora do Centrão. Sim. E o Democratas, que também foi sempre tido como um outro partido, um dos fundadores daquilo que convencionou se chamar de Centrão, também anunciou que não faz mais parte do bloco por meio do líder do partido, o deputado Efraim Filho, dizendo que a partir de agora as coisas vão funcionar assim para preservar a autonomia regimental. Então, queria te perguntar, Alexandre, o que é que isso significa? É mentira! Para sucessão de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e para a base que dá apoio, que dá sustentação ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, exatamente no momento em que o presidente faz um movimento de se aproximar do Centrão. Pois é, o Centrão tinha 221 deputados, agora vai ficar com 158, ainda é muito, mas há indicações de que ele vai se diluir. Por quê? Porque foi um grupo, exatamente como você informou, Colombo, que teve o objetivo de nomear gente para aquela comissão que todo mundo quer, que é a comissão do orçamento. É uma comissão grande, comissão do orçamento que decide aí as verbas do nosso dinheiro, de nós contribuintes. O MDB já tem uma importância relativa, né? Vejam só, lá no Centrão, o MDB tinha e tem 35 deputados. Isso é menos que o PL, que tem 42, que o PP, que tem 39, a maior bancada é do PT, que são 53. O MDB é um sobrevivente, né? Nos tempos de governo militar havia dois partidos, MDB e Arena. O MDB era oposição, a Arena apoiava governo. E o MDB resistiu, né? Resistiu. Acabou o governo militar e o MDB está aí ainda. Passou para ser PMDB, voltou a ser MDB. Qual é o segredo do MDB? O segredo do MDB é que desvendou o segredo do príncipe da Dinamarca, do Hamlet, do Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. O MDB resolveu isso assim: ser e não ser governo ao mesmo tempo. Ser e não ser oposição ao mesmo tempo. O MDB sempre teve um pé lá e outro cá, né? Pegando as vantagens de ser governo e pegando as vantagens de ser oposição. O MDB agora vai sair sozinho, né? Está saindo sozinho para ir atrás de seus interesses, entre os quais a disputa pela presidência da Câmara. E o governo Bolsonaro, que se aproximou do Centrão, Alexandre, inclusive abrindo cargos para integrantes desse bloco de partidos, deve tentar interferir na próxima eleição para a presidência da Câmara, do presidente Rodrigo Maia, ou deixar a coisa correr solta?
Não creio que vai interferir. O presidente manifestou preferências a vários deputados, mas não vai entrar nessa, né? Ele é veterano da Câmara dos Deputados, ele sabe como essas coisas funcionam, sabe como lá pelas tantas alguém do baixo clero é guindado a presidente da Câmara. Já aconteceu tantas vezes. Então ele não vai se meter nessa para não provocar rachaduras contra o governo. Vai deixar que os deputados se entendam, inclusive a própria bancada que apoia o governo, né? O PSL, por exemplo, que a gente não sabe mais se apoia o governo ou não, tem 41 deputados, né? Então vai deixar correr solta essa sucessão de Rodrigo Maia. O Alexandre lembrou aí de candidaturas que surgem aparentemente do nada, né, Alexandre? Semana passada, ou há 10 dias, se eu não estiver enganado, morreu o Severino Cavalcante, com 89 anos, uma candidatura Exatamente. Ali absolutamente improvável, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2005, no governo do ex-presidente Lula, né? E eu lembro de um episódio em que ele nomeou o filho dele para ser chefe de gabinete da presidência da Câmara. Aí todo mundo caiu de pau no nepotismo, né? E ele disse, não, mas é da minha confiança, meu filho é da minha confiança. E eu lembro ter dito na época, né? Eu disse, olha, é da minha inteira confiança, o meu filho é absolutamente honesto, mas como é meu filho, não pode ser indicado por mim para ser chefe de gabinete da Câmara. Essa é a ética que precisaria valer, né, entre os políticos. Agora, Alexandre, o ministro Paulo Guedes teve 3 baixas aí na equipe em apenas um mês. Saíram o Caio Megali, o Mansueto Almeida e o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil. Todos eles alegaram razões pessoais para deixar o governo, distância da família. Qual é a sua avaliação, Alexandre, sobre a saída de pessoas importantes do primeiro escalão ali do Ministério da Economia, gente próxima do ministro? São razões pontuais que acontecem mesmo num governo? Ou a gente pode olhar isso sob algum outro aspecto? Bom, eu conheço muita gente do entorno do ministro Paulo Guedes. Tal como ele, é todo mundo lá cumprindo missão. Não tem ninguém que esteja lá por dinheiro. Pode estar lá por poder, né, vontade de poder, mas principalmente vontade de ajudar. Vontade de mudar o país, começando por ele. Todos eles são pessoas que nas atividades pessoais delas, são pessoas de êxito. São pessoas que podem ganhar muito dinheiro fora do governo e podem perder dinheiro trabalhando para o governo, né? Então vão lá, cedem, se afastam da família, como é o caso do Novaes, né? Se afastam da família, passam a se incomodar com o Tribunal de Contas, com isso, com aquilo, com notícia, né? Chega um ponto que o sujeito se desgasta. Outro ponto, talvez seja o caso do Caio, né? Caio Megali. Caio Megali, que é um profissional de muito valor. Então chega um ponto em que a pessoa não resiste a ofertas para voltar. Está cheio de gente. Imagina alguém que seja nomeado presidente do Banco Central, se não poderia ganhar 10 vezes mais na iniciativa privada, no sistema financeiro, mas vai para lá, né, como eu disse, talvez por alguma vaidade pessoal, né, para integrar o poder. Mas não é por dinheiro, porque o contra-cheque deles no governo é mínimo, ainda que possa ter conselho em estatal, conselho administrativo de Itaipu, de Petrobras, não sei o quê, mas acaba se incomodando, né? Tem gente do conselho da Petrobras que estava lá, não sabia nem o que estava acontecendo, mas estava lá. E está pagando até hoje por causa daquela refinaria lá de Pasadena, né? Então, essas defecções na equipe de Paulo Guedes se devem a isso. Ou a pessoa foi atraída por uma oferta 10 vezes melhor, ou cansou, né? Imagina o Matter da privatização, localiza, larga lá e vem para o governo para trabalhar junto com o Paulo Guedes. É gente dedicada, sim. Tem gente que tinha um padrão de vida tal que não vai nem para o imóvel funcional aqui em Brasília. Aluga uma mansão no Lago Sul, porque é por conta dele. Não somos nós que estamos pagando. Mas quer cumprir aquilo que acha que é uma missão que foi guindado pelo destino, ou por Paulo Guedes, ou pelo presidente, para cumprir essa missão.
Essa é a função desse pessoal que está lá trabalhando com Paulo Guedes, e trabalhando muito, né? Estão se esfalfando e deixando a vida privada de lado. Agora, tem um aspecto importante, não é, Alexandre? Porque além de agenda de reformas ficar parada por quase 5 meses por causa da pandemia, a crise sanitária obrigou o governo a aumentar drasticamente gastos públicos. Tem um orçamento de guerra, né? Um orçamento só para isso, e o endividamento chegou a quase 100% do PIB, né? Com esse cenário de crise, você acha, Alexandre, que o ministro Paulo Guedes vai conseguir escolher novos integrantes afinados com aquilo que ele imaginava propor ao Brasil quando tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, ou ele vai ter de escolher gente que entenda que o país é outro e que as circunstâncias serão outras até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque a crise terá um impacto drástico para o país, por mais que seja bem administrada, né? Por um bom tempo. Já está tendo, né? Veja só, eu estava vendo a produção do aço. A produção do aço é algo simbólico, significativo, significa praticamente um termômetro para a indústria, né? A produção siderúrgica caiu 18% no primeiro semestre, né? Isso, agora, incrível que o agro é que está sustentando mais uma vez, né? As exportações do agro em relação ao ano passado cresceram 24%. Eu digo isso a propósito de que hoje é o dia do agricultor, aquele sujeito que semeia suor para botar comida na nossa mesa e está botando comida na mesa até no exterior. Mas, enfim, o agro vai segurar, vai ter que segurar, porque tudo que se conseguiu na reforma da Previdência já arrombou, né? E ainda tem gente ajudando a arrombar mais, fazendo os desvios aí dessas corrupções aí do Covidão, né? Com respiradores, com hospitais de campanha. Mas é um trabalho imenso. Aquilo com que Paulo Guedes sonhava lá no início, desde aquela primeira conversa dele com Bolsonaro, lá no condomínio da Barra da Tijuca, uma conversa que durou aí um tempão, né? Em que eles se encontraram e um se acertou com o outro. O que se planejava naquela época, hoje já não é a mesma coisa. O que continua se tentando é que o Estado incomode menos a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa crescer. A infraestrutura continua em ritmo acelerado, com o ministro Tarcísio, para inclusive facilitar o escoamento das safras e as divisas, né, a vinda de divisas para o Brasil. Mas não vai ser um trabalho fácil, não. Arrombou as contas públicas, como você lembrou. Olha o endividamento público, o tamanho que está, né? Olha o aproveitamento daquelas pessoas que estão cavalgando aí em cima do coronavírus para ganhar dinheiro, né? Toda hora a gente está descobrindo aí malas cheias em casas de pessoas que não acreditam em banco. Então, não vai ser brincadeira o trabalho de Paulo Guedes e de sua equipe. E ele tem buscado, agora está querendo buscar alguém jovem, por exemplo, para o Banco do Brasil, que modernize o banco, que torne o banco mais ágil, mais rápido, né? que atenda melhor, né? Então, vai havendo uma rotatividade aí de gente que cansou, que vai para casa, e de gente que ainda tem muita estamina a dar aí nesse processo que agora é de recuperação. Bom, a gente continua falando um pouquinho de economia, das bandeiras defendidas pelo ministro Paulo Guedes. Ele sempre faz questão de afirmar a agenda liberal em contraposição ao Estado intervencionista. Ele, em linhas gerais, defende um Estado menor, economia com livre concorrência. Qual a sua opinião, Alexandre, sobre esse liberalismo defendido por Guedes e como ele pode ser entendido e aplicado no dia a dia dos brasileiros? E aí eu queria acrescentar só um outro aspecto. Ele também não foi confrontado pela realidade de que em muitos setores de atividade só o Estado ou o Estado é fundamental para resolver determinados problemas, como ficou comprovado agora com a utilização do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia de coronavírus? Ou seja, ele, por um lado, pode reafirmar, e certamente reafirma, as teses liberais com as quais chegou ao governo, mas ele também não pode ser convencido de que, sem o Estado, muitas coisas, ou pelo menos algumas muito importantes, não funcionam
como a saúde pública, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que foi fundamental, não tivesse sido isso, talvez as coisas seriam ainda piores do que já são? Não! Não tivesse a rede privada para ajudar a rede pública, as coisas ficariam piores, sim, né? Então, os dois juntos é que dão as mãos, inclusive em crises, né? A gente viu aí governos estaduais acionando hospitais privados, né? A gente viu o governador do Amazonas foi direto para o Hospital Adventista, depois veio para o Sírio-Libanês, ele não foi para o SUS. Então, e o SUS fez um grande trabalho, não há dúvida, né? É uma grande rede, uma rede maravilhosa, mas, olha, o Estado não tem que atrapalhar a iniciativa privada. Nem mesmo as leis, e menos ainda a justiça. O nosso maior problema é a insegurança jurídica. Esse é o nosso maior problema. Assim como o problema da agricultura, o problema fundiário, que é a regularização de terra. Essas coisas têm que estar regularizadas para que as pessoas saiam atrás do lucro, não fiquem aí agarradas na tristeza, na vitimização, mesmo depois de uma pandemia como essa, né? A recuperação passa por uma retirada do Estado na medida em que ele atrapalha com a burocracia, com excesso de leis, excesso de regulamentos, né? Eu acho que, sim, não, foi a solução para a Inglaterra com a senhora Thatcher, né? Um caso bem típico da aplicação do liberalismo dando resultados. Agora, aqui é complicado. Aqui é complicado porque o partido político gosta de empresa estatal, né? Até há pouco tempo, a Petrobras não era do povo brasileiro. A Petrobras era de partidos políticos e de políticos, né? Olha ele! Assim como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Caixa Econômica, só para lembrar vocês, aquelas malas com 52 milhões do Gedel, né, que era vice-presidente da Caixa. Então, olha, tem que trabalhar junto, sim, mas onde há Estado demais, onde há Estado desnecessariamente, tem que sair. O Estado tem que prestar serviços públicos de excelência, do mesmo tamanho dos impostos que cobra. Tem que haver uma relação entre serviço público e o imposto que é pago. De saúde, de educação para quem precisa, de segurança pública e de justiça, né? E não esse inchaço que eu vi acontecer nesses últimos 44 anos que eu moro em Brasília, né? Um inchaço. Olha ele! Tinha, sei lá, 12 prédios de ministérios, e aí quando chegou a informática, em vez de reduzir-se o tamanho do Estado, triplicou, né? Então, esse Estado de meio de campo, né, intermediário, também está muito inchado e tem que ser esvaziado. Sabe por quê? Porque nós é que sustentamos. Nós é que pagamos com os nossos impostos e queremos que funcione. Queremos chegar no guichê, que a pessoa nos atenda com um sorriso, porque é nosso empregado, né? É o empregado do público, funcionário do público. A gente tem que botar isso na nossa cabeça de cidadania. Então, sim, tem que haver um equilíbrio entre Estado e iniciativa privada e mundo liberal, mas o Estado tem que funcionar, Estado mínimo funcionando. Ele, quanto mais magro, mais ágil ele fica. Acontece com a gente também. Olha ele! E ela atende os mais pobres desse jeito, Alexandre? Porque é para eles que o Estado mais precisa estar presente, né? Não! Por exemplo, agora a discussão sobre essa Renda Brasil, né? Uma renda mínima. Aliás, foi tema de uma entrevista exclusiva que nós fizemos aqui na CNN com o ministro da Economia, Paulo Guedes, recentemente. Essa renda mínima, ela atende os mais pobres? É aí que o Estado precisa estar presente, Alexandre? Mas não em forma de esmola, né? Como cantou o Luiz Gonzaga, né? Que a esmola humilha. Tem que haver um programa social que estimule a pessoa a se libertar da pobreza. Então, o Estado funciona, sim, também em assistência social. E nós sabemos que, há pouco eu ouvi vocês conversando, você e o Sidney, sobre o imposto. O imposto de renda talvez seja o mais justo,
porque cobra mais de quem ganha mais. Agora, há outros impostos em que todos pagamos a mesma coisa e que, proporcionalmente à renda, o mais pobre paga mais imposto. Essas coisas têm que ser corrigidas no momento em que estão falando aí de reforma tributária, porque a gente espera a famosa justiça social. Alexandre, até amanhã, hein? Bom, até amanhã.